Bom, agora falando dos Indomados, começando por Assassino, que tem suas duas versões, masculina e feminina. Tem uma taxa de sobrevivência discutível, porque é uma classe muito papel, bate corpo a corpo, não tem uma defesa alta. E ela é obrigada a ficar ali, obviamente, né, para atacar os seus inimigos, tem que estar ali. Isso em um combate em grupo, óbvio. Ela pode sofrer muito com ataques em área. E tem a questão de ela ser focada em... Ela foi muito nerfada com o passar do tempo, com a chegada de dois tipos de sistemas novos. Redução do dano crítico, fazendo com que os críticos, né, que essa classe acertava com maestria, fossem extremamente letais. Óbvio que eu considerava roubado no tempo. Com o mesmo CB de um player, você dava 2 hits, um decapitar crítico e qualquer outra habilidade. E a redução do dano crítico veio para acabar um pouco com isso também. E os equipamentos cash, né, vamos chamar assim, dando combo de redução de dano, fazendo com que os personagens ficassem mais tanques ao passar do tempo, né. E ela tem várias formas de sumir o target dela, com habilidades raras no cultivo Demon, habilidade de Chia, o próprio invisível normal também. É uma classe que tem um DPS single target extremamente explosivo, ela é feita para isso. Sua perícia é matar os inimigos e sumir, voltar e fazer isso novamente. O que, dependendo do caso, atualmente, pode ser um pouco defasado em relação à explosão de inimigos. Porque se você tenta matar, explodir o inimigo e não consegue, também tem o Eidolon Balda, né? Atrapalha muito o mercenário, o assassino, né? Mercenário é no PW de PC, que é classicamente chamado dessa forma. Já não tem tanta aquela qualidade de explodir o inimigo, já não existe mais, né? Com novos livros que foram lançados, como Delícias Outonais, que bloqueia dano, o Balda bloqueia dano acima de 10% de vida e traz imune. Deusinha do Vento bloqueia dano acima de 5% de vida. Então ele já não tem mais tanta aquela força, mas para quem gosta da classe, vale a pena jogar. O dano dela é extremamente alto, trabalho em equipe baixíssima, dificuldade eu considero razoável. Você tem que saber sair do combate e voltar sempre de forma estratégica. E tem muita cautela na hora de atacar, porque se o ataque é explosivo, você tem que ter cuidado para não bater num Chi do cara, focar quem tá com balda, por exemplo. Senão você perde efetividade no combo. O lado Sage ele trabalha muito com dano contínuo, né, com seus sangramentos, com as habilidades de ataque mais rápidos. E o lado Demo ele é focado mais em dano explosivo, ele tem mais dano explosivo nas suas habilidades de invisível. Inclusive que tem um decapitar mais, que acho que uma das habilidades principais da classe. E é isso, ela tem um dash também que faz sumir no meio do grupo, PVP em grupo, né? Se afastar assim para se recuperar. Consegue soltar uma habilidade chamada Imersão que dá diversos ataques, fazendo com que seu target suma também. E no cultivo Demon, inclusive, pode até ficar invisível após esse uso. É uma classe que é para poucos, tem que gostar para jogar. E é uma classe muito boa. De forma geral, apesar desses detalhes, né? No individual ela é extremamente letal justamente por isso. Ela é feita para isso, para explodir e depois sumir. Bom, e agora falando das Vulpinas, né? Uma classe muito escolhida no game, muito jogável. Bom, vamos falar um pouco do cultivo Demônio. A sobrevivência dela é muito maior, né? Porque, diferente do Sage, não é tão grande assim. O lado Demon ela é voltada a jogar da forma raposa, né? Ela utiliza mais dessa forma. E as habilidades dela da forma raposa causam mais dano, tem cura. É indicado se jogar dessa forma, mas na maior parte do tempo. Inclusive tem várias Vulpinas que nem ficam em pé quando estão jogando Demon, né? Isso é questão de jogabilidade individual. Mas é interessante você ficar em pé também. Assim como o WR também utiliza pouco o machado, né, no seu cultivo Demon. Também é justo a Vulpina ficar um pouco em pé. Mas enfim, esse é um caso à parte. Em geral mesmo vale mais a pena fazer isso na Vulpina. Mas é sempre bom você inverter ali o uso das duas formas. Passar a maior parte do tempo jogando na forma raposa. Ela tem 2 habilidades de cura. Na verdade 3. Mas com 2 delas você tem que ter uma habilidade rara. Suas habilidades principais são o debuff. Muito conhecida, ela consegue ter um debuff de um cooldown baixo de 30 segundos. Cada 30 segundos ela limpa todos os seus buffs e faz com que você receba dano extra por um bom tempo. Ela consegue revelar inimigos invisíveis. Consegue aplicar um dano em área mortal para essa nova, principalmente no Sage, que é uma habilidade de forma humanoide que causa mais dano naquele lado. A sobrevivência no Demon é muito grande, ela consegue usar dashes, tanto para atacar como para recuar e fugir de inimigos.
e tem redução de dano aumentada na forma raposa. E também tem uma skill bem pouco utilizável, né? Até porque Chi e a Verminova é mais utilizável. A Carapaça também faz com que ela fique um pouco mais tanque e tenha mais sobrevivência. Mas no TW com Chi infinito, entre aspas, né? É bem utilizável e aumenta bastante a sobrevivência. O dano dela em área é muito grande. O trabalho em equipe dela é muito bom também, com seu Hércules, que é o pet mais utilizado, é o Hércules e a Fênix. Os dois melhores, indiscutivelmente. O suporte dela é o que? Ela é voltada a tirar Chi dos inimigos. Não tem tanto assim, mas o lado Demon dela é focado no suporte. Ela debuffa, enraiza um pouco, tira o Chi. E consegue também transferir Chi para aliados. Não é um suporte tão alto assim, tão forte. Porém, o do cultista se sobressai sobre ela. Se tratando de ter um DPS suporte em equipe, né? Ela tem um pouco desse lado. E o Sage ela é focada muito em dano. A forma humanoide, né? É a forma principal dela no Sage. Ela consegue ter uma geração de Chi muito boa desse lado. E ela é extremamente vulnerável. Não tem uma taxa de sobrevivência boa, porque ela é voltada a jogar em pé, de forma obrigatória para causar mais dano. Você pode utilizar da forma raposa para se reposicionar com os dashes dela, porém, na hora de atacar mesmo, ela fica muito exposta. Então tem que saber muito bem onde está para não ser um alvo principal. A dificuldade dela eu considero grande também, não é uma classe assim tão simples. E tem um excelentíssimo trabalho em equipe. É uma das classes mais jogadas do PW. E agora falando dos Bárbaros, que é uma classe tanque, o Solado 6, vamos começar falando dele. A sobrevivência é absurda. É uma parede essa classe, tem uma defesa incalculável, é muito alta, tem block, que é um sistema onde você reduz o dano recebido em 50%, e ele é aumentado conforme você mexe no seu set, né? Sobrevivência altíssimo, dano do cultivo Sage é o mais baixo de todos, até porque ele fica na forma tigre a maior parte do tempo, né? Com mais o suporte, um trabalho de equipe excelentíssimo, principalmente aqueles bárbaros que jogam Sage com Areola, opinião Rei Tartar, né? O Eidolon Areola, fazem um trabalho de grupo sensacional. E a dificuldade dele no cultivo Sage eu não considero tão alta, razoável. No demo é bem mais difícil você se jogar com ele. Ele é a classe tanque, né? Feita para tancar os bosses das dungeons, e também levar aquela CT, né, na TW para destruir o cristal, torre, segurar pontos em GVG, enfim. É o que a classe tem de mais utilizável, né? A maioria dos bárbaros fazem esse trabalho. O lado demo é pouco utilizável, ainda mais hoje em dia, não tem tanta eficiência assim. Mas ainda assim é uma das classes mais importantes do jogo, né? Clérigo e WB são as mais importantes de forma geral. E o lado demo dela, né, tem uma sobrevivência muito boa. Ele tem uma geração de Chi absurda, a classe que mais gera Chi no game. Tanto no Siege como no demo, por conta da sua habilidade Ira. Se não me engano é Ira... Caramba, esqueci o nome. Escudo Bestial, acho que é esse o nome. Ou é Ira Bestial. Cada ataque que você recebe, você ganha 5 de Chi. Então você tá lá no meio do PVP tomando 10 hits por segundo de 10, 15 plays, enfim. O Chi fica infinito. Você usa Chi, o Chi já encheu de novo, enfim. Você mal consegue até aproveitar ele. O dano dele é muito bom. Ele tem um crítico muito alto no demo. Mas ele tem poucas habilidades de dano. Se você não consegue explodir bem o inimigo, ferrou. Mas ele também tem sua arma letal, que é o Armagedon, que todo mundo conhece, que aqui se chama Ragnarok. Ele sacrifica metade da vida e da mana para causar um dano absurdo, dano real, em área. Quanto mais perto do bárbaro, maior o dano recebido. E o seu trabalho em equipe não é muito grande. Também é similar àquela jogabilidade da Vulpina. Tanto no Sage como no demo você tem que usar as duas formas. Mas no cultivo Sage, que é o tanque, você fica mais na forma tigre, indomado, né? Na forma animal, deitado. Mas fica um pouco em pé também, que tem situações que ajusta até para dar um Gedon. Ou para finalizar o inimigo que estava correndo, enfim. Dá para ficar na forma humanoide. E no lado demo também, né? É bom você ficar deitado, bater um véu, né? Que aqui a tartaruga que chamam. Ficar em pé você fica extremamente resistente, ainda com um pouco de bloco. A defesa se mantém a mesma, porém, na verdade, a defesa no demo, na forma tigre, é bem menor. Isso não é pelo que eu lembro, isso não é explicado dentro do game, mas é isso que a classe tem.
E a dificuldade dela é alta no lado demo. Você tem que correr muito atrás dos inimigos, saber virar tigre para não ficar andando à toa, tomando dano em área ou dano à distância, né? Mesmo que seja em combate individual. Pra mim é uma das melhores classes para um combate individual também. Só perde bem pra Vulpina e talvez o Chama Tormenta, né? Digo por experiência própria, porque eu joguei muito tempo com essa classe. Você morde o cara deitado no cultivo Sage para fazer ele passar raiva com muita eficiência. Agora os Guardiões da Terra, a raça recém-chegada no game, né? Tem apenas 2 classes. Falar do Arcano, que é a minha segunda classe favorita, na minha opinião. A pior classe do jogo, disparada. Tanto que você entra nos servidores, você mal vê Arcano no game. E se tratando de players que investem pesado para ter boas colocações e eventos competitivos, né? Poucos vão estar em Arcano. Quem tiver geralmente foca mais lá do PvE, que ainda é bom. Mas lá do PvP deixa muito a desejar, ao meu ver. Disseram que quando saísse ia ser uma fusão do Bárbaro com o WR. Na verdade é um primo de um WR, né? Enfim, vamos falar sobre ele. O lado Sage é para se jogar mais PvE e o Demon indicado para PvP. Tem um dano PvE absurdo. Absurdo. Tem diversos buffs para quebrar a defesa física e aumentar o próprio ataque físico também. Faz com que os monstros recebam o dano extra também. Para PvE é sensacional essa classe. Mas para PvP deixa muito a desejar. A sobrevivência dele é baixíssima. Ele tem algumas habilidades que deixam invulnerável ao controle, né? Se tratando do Demon agora. Fica invulnerável ao controle e um pouco de aumento de redução de dano. Se jogado da forma incorreta, você pode ficar com a sua defesa abaixada. Se combate da forma errada, você tem que ter atenção. Não tem mobilidade, não tem muito controle. É uma classe lenta, pesada. Focar em PvP só bate single praticamente. Ela tem uma skill de dano em área muito boa, porém ela só funciona bem no PvE, parecido similar com a chuva de flechas do arqueiro. Ele fica rodopiando igual um Beyblade com a lança, com a espada dele, né? Mas qualquer controle que você tomar durante a execução é cancelado, então não é utilizável bem em PvP. E é triste essa classe. Tinha muita expectativa nela, até pensei em jogar como ela é a minha classe principal, mas não virou. A sobrevivência dela é baixa, o dano single muito alto, o dano em área baixíssimo. Trabalho em equipe 0 e a dificuldade dela eu considero razoável, basicamente. E aqui eu chamo a Tormenta, na minha opinião, a melhor classe do jogo. Tá na mesma prateleira dos clérigos, do ocultista e do Chama Tormenta, né? Porém, o clérigo é totalmente suporte na maioria dos casos. O ocultista é um DPS suporte e o Chama Tormenta é um DPS focado em dano em área absurdo. Vou explicar o porquê que ela é, na minha opinião, a melhor classe do jogo. Talvez eu fale até bastante sobre ela. O lado Sage e Demon é muito bom para PvP e o Sage só para PvE. Mas para o Sage ser bem utilizado em PvP, você tem que ter um bom anticontrole na sua conta. Sonhar com passo lunar, runas indicáveis para isso, de quebrar a defesa mágica e aumentar muito o dano do raio. Existe uma runa que faz com que as habilidades de raio aumentem o dano em 53%. É muita coisa. Talvez seja até um bug talvez, porque no nível 1, 2, enfim, é muito baixo o aumento de dano do raio, das habilidades de raio. E no nível máximo aumenta tipo muito, sabe? Isso deixa ela mais roubada ainda para classes que estão no endgame assim. Players que têm potencial de investimento altíssimo com a build dessa infernal, que no seja ele tem mais dano, né? Também tem buff de crítico. O seu lado Demon, ele tem uma malemolência maior, ele tem mais velocidade de movimento, fica mais invulnerável ao controle, tem diminuição extra na resistência a crítico dos inimigos. E também tem um escudo muito bom de absorver dano, né? Que é ativado em 5 habilidades que ele tem. Habilidade de canalização. Lembra que eu falei do mago, que você tem que ter uma... eu diria que a classe mais similar do jogo, que pode ser comparável, é o mago e Chama Tormenta, porque os dois são peritas em dano em área. Pô, né? O que deixa o mago um pouco a desejar é o range dele, que é uns 14, 15 metros no máximo que o mago tem. O Chama Tormenta tem 17 metros de range, é muita coisa, desnecessário, roubado, digo mesmo. No lado demo dele, né? Ele tem esse escudo, ele se movimenta rápido, ele se cura com as habilidades de gelo.
E suas 5 habilidades de canalização, como eu falei, né? Comparado ao mago. Ele, a partir do momento que ele começa a lançar a habilidade, ele já está causando dano em algumas habilidades. E o mago não. O mago ele tem que terminar de conjurar tudo aquilo para a habilidade sair. Isso é um ponto negativo comparando os dois. Faz com que o Chama-Tormenta tenha um ponto a mais. Ele tem a sobrevivência boa com seu clone e sua transformação de... chamado de demônio, eu não lembro bem, é ceifador. Se não me engano, esse é o nome. Ele faz com ele tem mais mobilidade, consegue se mover mais rápido, reduz mais o dano e ganha uma alteração na habilidade. Se você tiver três esferas do mesmo tipo, uma certa habilidade é turbinada enquanto está na forma ceifador. E o seu clone engana muito no PVP em grupo, faz com que seu target suma e fique impossível ver quais são os buffs e debuffs, tanto do clone como do personagem principal, porque ele está camuflado ali, não tem como ver. O sistema do jogo anula a visibilidade dessa barra de buff da classe. Isso atrapalha um pouco também. E assim que o clone dele é morto, ele se cura. A habilidade X dele, ele tem as habilidades principais, né? Ele consegue atordoar não, causar paralisia nas habilidades de raio. Também tem uma habilidade que ele causa 3 paralisias dentro de 6 segundos, com intervalos de 2 segundos, durando 1 segundo. No lá ele tem as habilidades de gelo também, faz com que os inimigos congelem e fiquem mais lentos. Causam menos danos essa habilidade, porém dá um controle muito bom. Tem muito controle de grupo, se brincar tem mais controle de grupo que WR. E também muito imune a controle com essas 5 habilidades de canalização, né? As 2 mais fortes de gelo, as 2 mais fortes de raio e a ventania lunar, que é uma habilidade que eu chamo de habilidade neutra, que você utiliza e você não ganha nenhuma esfera a mais. Quem mais que eu posso falar dessa classe? A sobrevivência dela é muito boa, né, como eu já falei, por conta da sua transformação que deixa mais tanque e sua camuflação de target na enganação com seu clone. Dano é absurdo. Tem um dano single bom, tá? Mas o dano em área é avassalador, muito absurdo. O trabalho em equipe dele é muito bom, com seus controles a longa distância, tanto deixando lento, congelando ou causando paralisia. E a dificuldade dele é que mora o perigo. Não é difícil jogar com ele. Assim, se você for muito forte, basicamente se sair clicando em tudo, como eu já vi algumas vezes, eu mesmo em prática também no início, faz um estrago absurdo. Você nem precisa de habilidades raras. Isso é outro problema também que deixa a classe muito forte. E ela desequilibra um pouco não, bastante o PvE, porque ele tem uma habilidade que aumenta, faz com que diminua 40% da defesa mágica, deixando as classes físicas para trás. Desequilibra bastante. A única classe que pode combater, assim, deixar as coisas mais justas é o Arcano, que ele diminui muito a defesa física dos inimigos, né, nos monstros. Como Miragem Equipe, que são eventos PvE, Clareira Lunar também. Eventos PvE que os mobs e boss ganham defesa extra. Diferente em Dusk não existe isso, né? Dusk, Ausda, mais outros eventos PvEs que você regula muito a dificuldade do evento, tem aumento de defesa. E o Chama-Tormenta vai lá, diminui 40% da defesa. As classes mágicas têm uma vantagem de dano extra muito grande, enquanto as classes físicas ficam com dano muito abaixo da média. E aí quase não tem Lâmina Alma, né, que é o arcano do PWPC no game, então isso deixa muito forte as classes mágicas em geral. As classes mágicas são mais utilizáveis hoje em dia no game. Já eu vou mostrar aqui o top 20 de 3 servidores para vocês terem uma noção. Com certeza absoluta, a maioria é tudo mágica, principalmente no servidor onde eu jogo, que eu tenho certeza disso. Nas outras então, que eles são mais indie games, né, estão muito mais avançados, vão saber bem disso e vão priorizar o uso dessas classes. Chama-Tormenta, Ocultista e Clériga são as classes mais OPs, na minha opinião, do game. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu procurei esse conteúdo antes de gravar e não achei ele de forma atualizada. Tem vídeos muito antigos, só as primeiras classes iniciais do game. Nenhuma das classes novas estão aqui sendo ditas. Qualquer dúvida, joga nos comentários aí. Com certeza eu esqueci de alguma coisa ou talvez me equivoquei em alguma informação. Não sei de tudo, mas tem uma bagagem de experiência boa. E é isso aí. Obrigado por ter assistido e até a próxima. Fui.